Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui, simulado de número 17. A gente chega aqui a. Opa, cadê minha caneta? 170 questões inéditas. Fluxo, continuidade, tocando os principais tópicos. No modelo com alternativas, clássico da VUNESP. Aqui nesse projeto, grande parte dos meus alunos estão exatamente para provas da VUNESP. Então, não tem como mandar mal. Eu sempre falo até que esse nosso projeto de questões inéditas, ele ajuda muito, porque não tem via melhor para você se preparar para uma prova de atualidades do que testando aqui com questões inéditas. Bora corrigir então? Vem comigo na questão de número 1. Tá lá, o jogador da equipe de futebol masculino do Corinthians, Danilo Avelar, se envolveu em uma situação de ampla repercussão durante o jogo online. Aí buga a cabeça, né? O cara que não acompanhou fala assim, mas peraí, o cara é da equipe de futebol de videogame, né? O cara é da equipe sei lá, jogos virtuais e esportes que está em alta. Não, ele é o atleta do time de futebol, estava se recuperando de uma lesão e estava jogando, né? Jogo virtual, aí o CS, Counter-Strike, quem é das antigas talvez conheça. Que polêmica foi essa, né? Que gera aí um debate, até hoje não se sabe o desfecho, tá? Quando eu estou gravando aqui. Mas que fez o caso ganhar repercussão. Na ocasião, o jogador fez comentários atacando a Rede Globo? Não, né? Não faz sentido. Fez comentários exaltando o governo federal na figura de Bolsonaro? Não foi isso que aconteceu. Fez comentários homofóbicos contra Pablo Vittar? Não. E que examinador aqui, Rodolfo Gracioli. Criatividade, né? Galera que tá perdida aqui fica mais perdida do que nunca. O jogador fez comentários racistas durante partida de Counter-Strike? Sim, ele fez comentários racistas. Isso, obviamente, hoje não cabe em lugar nenhum, local nenhum, né? Inclusive, fala-se muito, né? Sobre não é só ser contra o racismo, é sobre ser antirracista. E esse tipo de comportamento de alguém que tem uma influência, um determinado alcance, obviamente que deve ser completamente desconsiderado. Letra D aqui também não tem nada de islamofobia. Eu até trouxe aqui para vocês, ó, um outro atleta do Corinthians, o jogador Fábio Santos, falando que ele está disposto a debater o racismo e que sabe que errou. Corinthians aí, né, grande equipe de futebol, a melhor de São Paulo, né, diga-se de passagem, sem clubismo aqui, sem influência, sem viés. O Corinthians discute hoje a melhor maneira de rescindir esse contrato, chegar em um acordo, porque tem multas, né? Tem todas as previsões legais, tá? Durante a partida, ele chegou a comentar para um outro usuário, né? Filho de rapariga preta. Ali, então, a mensagem acabou sendo replicada e gerou esse desfecho. Aproveito o ensejo, gente, para atualizar o nosso curso, né? Eu já falei, 2022 o projeto vai ser só de exercícios, cara, porque é a melhor maneira. Você já traz o exercício e pontua aqui, né? Teoria, cara, você abre uma aula de teoria, tem um mundo para você tratar. E aqui a gente já está pensando como examinador. Teve a final da Eurocopa, Itália versus Inglaterra. Itália versus Inglaterra, a partida foi para os pênaltis e a Inglaterra acabou perdendo, né? A Itália ganhou. O que aconteceu é que alguns atletas da Inglaterra erraram pênaltis e esses atletas negros começaram a sofrer ataques racistas, tanto nas redes sociais quanto ali, né, no curso da vida, da realidade física. Aqui está falando de um homem preso, né? O homem é preso na Inglaterra por proferir ofensas racistas após atletas perderem pênaltis. Só que a gente já tem 4 homens presos, né? 4 pessoas aí. E é talvez emblemático, né? Porque durante toda a Eurocopa a gente assistiu protestos antirracistas dos atletas ajoelhando, né? Grande parte das seleções. Algumas se recusaram por conta de não ter sentido na tradição deles, a Rússia, a Croácia. Mas enfim, foi um gesto emblemático em grande parte das partidas. E repentinamente acompanhar uma situação tão trágica como essa só faz a gente desacreditar cada vez mais da humanidade, né? Infelizmente, mais um recorte trágico aqui. Trago até uma fala do Usain Bolt, aquele velocista, falando aqui, né? Defendendo os jogadores ingleses alvos de racismo. Atletas jovens, né? Tendo que lidar com essa situação e errou o pênalti, perdeu uma partida, por mais importante que seja, isso não dá
não dá força para ninguém, né, cometer esse tipo de ato. E talvez seja o momento de uma responsabilização para frear, né, esse tipo de comportamento. Aqui uma fala do Usain Bolt, não acredito que é esse o caminho que o futebol está seguindo. Muito pelo contrário, né? Reforço mais uma vez que o que a gente assistiu aí são protestos antirracistas. Lembra que no caso da Eurocopa, acho que tem uma questão nesse simulado, Eurocopa, são tantos simulados, nós vimos também a causa LGBT em pauta. LGBTQI a mais em pauta, né? Principalmente naquele jogo entre a Alemanha e Hungria, mas eu acho que a gente vai corrigir aqui em algum simulado esse exercício. Acho que é nesse aqui mesmo. Belezinha, então, só voltando lá na questão. Questão 1, letra D de dado. Bora para a questão 2 comigo. Vem na tela. Pratos, talheres, copos, cotonetes. O país proíbe a venda de plásticos descartáveis a partir desse sábado, dia 3, aplicando uma diretiva europeia destinada a proteger os oceanos. A nova lei aprovada em 2020 e que entra em vigor neste sábado proíbe totalmente blá blá blá. Gente, estou falando aqui da Alemanha, uma das grandes economias do planeta, nesse gesto mais do que simbólico necessário, né, para a gente garantir aqui o enfrentamento aos problemas ambientais. O plástico, quando ele nasce, ele é revolucionário, né, em vários aspectos, só que hoje ele se demonstra um dos maiores desafios existentes, né, exatamente por conta do comportamento humano. E esse tipo de legislação, com esse endurecimento, com esse rigor aqui, tenta de fato coibir essas práticas. Coloquei aqui para vocês então, ó, a Alemanha proíbe definitivamente a venda de plásticos descartáveis. Algumas embalagens, elas também são proibidas aqui no caso de poliestireno, então outros materiais. Pela terceira vez, desde o início da era industrial, a produção de plástico caiu em 2020, né? Óbvio por conta da crise sanitária, mas tem lá o problema da máscara, né? Tem outros desafios. Em todo o planeta, 367 milhões de toneladas produzidas em 2020 de plástico, contra 368 em 2019, né? Então, sim, vamos comemorar em partes. A produção pode aumentar ainda 41% até 2030 e dobrar a quantidade nos oceanos, chegando a 300 milhões de toneladas, segundo a entidade aqui WWF, Fundo para a Natureza. E quem sofre com isso? Os ecossistemas, né? A gente já viu aí caso de animais, né? Baleia, tubarão, peixes, enfim, que tiveram ali alguma complicação, né, por ingerir o plástico. Tem aquele clássico vídeo daquele golfinho, se eu não me engano, com um lacre de garrafa preso no seu bico, né? Enfim, então é uma questão de comportamento aqui que tem que ser tratada, e por se falar da Alemanha é sempre muito pertinente para a prova. Lembra do Chile, né? Que vem com uma legislação também, salvo engano, a gente já tem aqui no nosso projeto comentado. Boa, bora pro 3 aqui. Nesta semana, a Venezuela se tornou o segundo país das Américas a começar a usar uma vacina que ainda não foi aprovada por agências sanitárias. Até quando eu gravo aqui o comentário desse exercício, a gente já está em julho, metade de julho, não se tinha essa aprovação, não se tem essa aprovação. Tá? A própria Organização Mundial da Saúde chegou a tecer críticas com relação a isso. Eu estou falando da vacina Abdala, que é produzida em Cuba. Pessoal, tem duas possibilidades de Cuba aparecer na sua prova hoje, né? Uma, por conta dessas vacinas, que é o que eu vou falar aqui, e outra, que eu vou colocar no simulado seguinte, já coloquei na verdade, né? E vou corrigir com vocês, que diz respeito a protestos em Cuba. Protestos por conta da situação, enfrentamento à pandemia, a questão econômica, o que não se via há anos no regime cubano, que tem as suas contestações ideológicas, e Cuba até limitando o acesso à internet, né? É recente a questão da internet para a população, e limitando o acesso porque era o canal para a mobilização da população. Cara, tema de prova, tá? Pode garantir essa daí. Então, Cuba em duas vias. Aqui nós vamos falar da vacina, eu trago aqui para vocês. Cuba autoriza a vacina Abdala e se torna o primeiro país latino-americano com um imunizante próprio, né? Isso aqui é importante, lembra? Já te ensinei que para fins de prova de atualidades, esse fato do ineditismo sempre conta muito. Então tem que saber aqui, tá?
Segundo próprios testes locais, a efetividade é superior a 92%, ela que é aplicada aqui em 3 doses. Só lembrando, opa, saiu errado aqui, peraí que a gente já corrige já. Oxi, ficou torto aqui, não, aí não, cara, cadê? Achei, vamos corrigir já. Quem sabe faz ao vivo, né? Não é assim? Boa. Bom, Cuba tem então algumas vacinas, né? Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, desenvolvidas pelo Instituto Finlay de Vacinas, e tem a Abdala, que é essa em questão, e a Mambisa. Aqui no caso da Mambisa, a gente está falando de um spray nasal, tá? Essas são as vacinas que hoje estão em fase de testes aí. Todas têm lá uma mesma caracterização, né? O que também conta muito. E vale acompanhar esse movimento, né? Porque a gente sabe da realidade cubana no desenvolvimento científico, na medicina, né? Sempre lembrado. Mas esses protestos aqui talvez, né, assumam um comportamento importante para a prova também. Bora para o 4. Gente, o 4 é aquele modelinho de questão, né? Texto 1, texto 2 tem que saber país, ó. Aqui não tem muito o que falar, tá? Aqui é uma lei que vigora na Argentina. Aqui é uma atleta da Nova Zelândia. Vamos lá. Lei da Argentina, cota para trans. Cota para travestis, transexuais e transgêneros, 1% na administração pública, além de incentivo por parte de empresas privadas. Um tema muito pertinente, uma questão desafiadora. Se a gente trouxer para o Brasil esse debate, o país que mais mata trans no mundo, primeiro semestre aqui no Brasil, 80 pessoas da comunidade trans assassinadas, a transfobia que já é equiparada ao racismo pelo Supremo no Brasil desde 2019. E lá na Argentina, o governo aí avançando nesse tipo de dispositivo. E por falar aqui em trans, eu chamo atenção para essa que será a primeira atleta trans da halterofilia que vai competir nas Olimpíadas. Então aqui eu tenho que achar a alternativa correta, Argentina e Nova Zelândia. Pessoal, a causa LGBT ela é muito visível em maio e em junho por conta de datas simbólicas. Mas esses temas eles tendem a ser minimizados no curso do ano, né? A gente não vai ouvir falar tanto. E esses fatos inéditos, essas questões que ganham corpo na perspectiva da lei, aqui no caso da Argentina, somam muito, tá? Então vale ficar atento aqui e não confie no cérebro, você pode esquecer. Tá aí a questão 4, letra A. Bora para 5! Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ganhou os noticiários após entrevista em um programa televisivo. Uma de suas falas foi amplamente compartilhada e chegou a ser comentada até pelo presidente da República. Na ocasião, o que o governador do Rio Grande do Sul disse? Fez comentários ao período da ditadura? Não. Divulgou informações de escândalo de vacina? Não. Criticou líderes religiosos? Não. Assumiu ter furado a fila de vacinação? Não. Assumiu ser homossexual e fez um discurso de representatividade que causou diferentes reações, foi amplamente compartilhado, alguns atacando, né, outros exaltando, mas de fato é aqui o primeiro governador que se autodeclara homossexual, né, do Brasil nesse momento, dentro de uma realidade que, segundo as organizações que atuam na causa LGBT, em um estado tomado por um certo conservadorismo, né? Então, isso veio aí com força dentro dos noticiários. Tá lá, ó. Estado do primeiro governador gay, Rio Grande do Sul, engatinha em ações LGBTQIA+. Então não vai pensar que os projetos estão avançados. Aqui eu vou chamar atenção para alguns pontos, né? Primeiro, sul do país, Rio Grande do Sul, no sul, é o líder em mortes de pessoas LGBTQIA+, né? Isso sempre motivadas por preconceito. 8 até maio de 2021, aqui dados de grupos que atuam na causa. O estado só tem 2 delegacias para crimes de intolerância, e aí você vai nas delegacias, né? Tá lá, Delegacia do Idoso e do Combate à Intolerância de Santa Maria, região central do estado. A capital recebeu apenas em 2020 a sua delegacia. Agora vem um ponto legal aqui para a prova, ó. No contexto de combate à discriminação, o governo do Rio Grande do Sul editou uma portaria sobre custódia de pessoas LGBTQIA+, no sistema prisional. Esse documento que foi publicado um dia depois da revelação do governador, né? A gente sabe que esse tipo de postura, de fala, encabeça muitas vezes, né, uma representatividade, um movimento, um debate, uma discussão, e foi aqui o que aconteceu nesse caso.
Bom, no caso dessa portaria, então, cuidados com relação a essa comunidade, uso do nome social, roupas adequadas ao gênero, isso para pessoa privada de liberdade. Alas exclusivas, né, para essas presas, direito de transexuais serem encaminhados para espaços do seu gênero, né, isso já é uma decisão até do CNJ, recomendação aí, então algo que vem para somar nesse debate dentro do contexto do Rio Grande do Sul. Aqui são vários, né, programas existentes. Eu chamo a atenção para o Qualifica Trans, que é um programa local que oferece vagas de qualificação para pessoas, né, que muitas vezes estão marginalizadas, excluídas, né? A gente sabe desse desafio, muitas vezes a questão principalmente da comunidade trans associada à prostituição, né, infelizmente por conta de todas as vulnerabilidades. Então, uma questãozinha muito legal, né? É aquilo, né, gente? Hoje, né, talvez quando você está assistindo essa aula, o tema está bem alta, mas depois passa, né? O tempo passa, a gente esquece, então tem que garantir aqui o recorte. Fechou? Questão 6. A edição da Eurocopa chamou atenção por vários temas políticos. Uma partida entre Alemanha e Hungria foi destaque. Assinale a alternativa correta sobre essa partida. Não tem nada a ver com público, torcedores, média móvel de mortes, não. Obrigatoriedade de camisas contra o racismo, não. Iluminação do estádio com as cores do arco-íris em protesto a uma lei, perfeito, cara. Isso que foi barrado pela UEFA, né? A UEFA disse que seria uma questão política, não permitiu, né, na partida entre Alemanha e Hungria. Terminou 0-0, 1-1, não lembro agora. Foi um empate, a Hungria foi eliminada. Mas a Hungria aprovou uma legislação, né, que veta informações sobre a comunidade LGBT, publicidade LGBT. E isso já é alvo hoje da própria União Europeia. A União Europeia aciona aí Hungria e Polônia, né, com relação a dispositivos nesse sentido, tá? Então aqui uma questão pontual, letra D. Bora para o 7. Final de junho, início de 2021, julho, colocou as nações no centro dos noticiários. Gente, muitas pessoas morrendo por registro recorde de calor. Estou falando aqui do Canadá e Estados Unidos. Não vou nem falar em números, porque quando eu estou gravando, eu assisti aqui agora há pouco uma reportagem falando do problema aqui do calor. Assim como enchente em algumas nações, né? Alemanha acompanhando enchentes. Então, questões extremas climáticas que vão estar relacionadas, segundo os pesquisadores, a grande parte da comunidade científica, tem aquela que refuta, as ações do homem, né? As ações antrópicas. Então, recorde de calor aqui, Canadá e o oeste dos Estados Unidos, questão 7, letra I. Bora para 8 comigo? O Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2021 apresentou um relatório que destacou uma violação de destaque aí nesses últimos tempos. Assinar a alternativa correta. Atendimento à saúde não, saneamento não, quilombolas não, população trans não, violência policial e a questão do racismo sistêmico. Tema que ganhou força no caso George Floyd de 2020. Black Lives Matter, fundado por 3 mulheres, esse movimento em 2013, ganha força em 2014 e volta com tudo, né, em 2020. Derek Chauvin foi condenado, aquele que asfixiou George Floyd, a 22 anos e meio de prisão. E, cara, a violência policial contra a comunidade negra é sempre um tema que está aí. Esse relatório vai falar especificamente da questão. No caso brasileiro, o relatório cita a morte de Luana Barbosa, o garoto João Pedro, e a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, né, para falar desse racismo sistêmico. O relatório analisa a morte de 250 pessoas negras, 190 resultado de ações de agentes de segurança. A ONU lista ainda aqui 4 eixos para a equidade étnica: reverter a cultura da negação do racismo, acelerando as mudanças, tem gente que ainda nega, né? Acabar com impunidade de forças de segurança, então a responsabilização, isso é muito discutido nos Estados Unidos. Garantir que ativistas sejam ouvidos e ações implementadas. E confrontar privilégios a pessoas não negras, esse que é o racismo estrutural e institucional que está fincado aí dentro da sociedade. Para isso, a ONU discute hoje, né, um grupo de especialistas que tratem da violência policial, que possam investigar a violência policial. Isso aqui seria mais um ponto para avançar nesse debate, tá? Aqui, deixa eu consertar esse também, vacilei aqui também, mas ele vai falar exatamente que esse é um pedido de países africanos, né? Países africanos avançando aqui nesse pedido para que a ONU tenha esse poder de
investigação, né, para dar força ao combate desse racismo aqui, tudo bem? Lembrando que tem quem trata aqui de direitos humanos dentro da ONU, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile. Bora para a questão 9, vamos fechando aqui o nosso simulado. O homem recebeu o título do Guinness de mais velho do mundo, 119 anos. Ele que é porto-riquenho. Tá aqui, trouxe aqui o senhorzinho, ou melhor, desculpa, gente, 112 anos, tá? A turca que completa 119 anos, ela busca ser reconhecida. Desculpa aí, tá? Ele tem 112 anos, a pessoa mais velha hoje tem 118, é uma mulher, a Kenny Tanaka, mora no Japão. O senhor, o homem mais velho, é esse senhorzinho aqui, que já enterrou vários filhos, tem 2 filhos vivos, teve 4, se eu não estou enganado, e era agricultor, né? Essas histórias são sempre comentadas por aí, mas ele é porto-riquenho. E o recorde de pessoa que mais tempo viveu é de uma francesa, a Jeanne-Louise Calment, que viveu 122 anos. Eu até comento lá, vou até gravar no curso de redação. Hoje há uma expectativa de postergar a vida entre 120, 130 a 150 anos. Só que isso tem questões éticas, demográficas, econômicas em jogo. Mas um tema bem legal aqui. Bora fechar? Envolvido em denúncias de investigação sobre o suposto favorecimento de madeireiros, então o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão. Ele era do Meio Ambiente, eu fiz até questão aqui sobre a operação e tal. Quem que entrou no lugar dele? Joaquim Leite, não Levi, Joaquim Leite. E lembra que nós temos recentemente a indicação de André Mendonça para a vaga do STF, vaga de Marco Aurélio Mello, estou gravando antes de Sabatina, enfim. Então também daqui a pouco vai aparecer no nosso simulado. Beleza, Rodolfo. Tá aqui então Joaquim Álvaro Pereira Leite, assume o Ministério do Meio Ambiente, estava até então na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Ele, lá no perfil, cita que foi produtor de café, diretor de uma empresa do ramo farmacêutico, consultor administrativo de uma rede de café e de uma consultoria. É formado em administração de empresas pela Unimar, de Marília, no interior de São Paulo, e tem MBA pela INSPER, lá em São Paulo. As bancas adoram esse tipo de troca aí dentro dos ministérios. Pessoal, fechamos aqui mais um simulado com força, emoção, tranquilidade e a gente segue, são 170 questões inéditas. É sucesso aqui estudar com a gente, não vai passar o tema da sua prova, acredita nisso? Beijo no coração e até a próxima aula, que vem o simulado 18. Tchau! Pintou dúvida? Não esquece. Manda aqui pra gente. Beijo. Fui. Tchau.